Cristo Jesus garante a salvação do seu povo. Nós percebemos, segundo as Escrituras, que Jesus não apenas morreu e nos deu a sua justiça, o seu perdão, não apenas nos adotou, não apenas nos deu do seu Espírito, como a Escritura Sagrada também afirma, de forma categórica, que Cristo continua atuando para nos preservar no caminho. Assim, nosso Senhor Jesus não é apenas o autor da fé, mas ele também continua o processo, como também vai finalizá-lo. Isso exalta Cristo como, de fato, o nosso Salvador pessoal e eficaz. Eu vou ler algumas passagens bíblicas que apontam para Jesus, a segunda pessoa da Trindade, nessa obra, nesse trabalho na Trindade econômica, agindo para salvar e preservar o seu povo. Então quero começar aqui em Lucas, capítulo 22 e os versículos 31 e 32. Diz assim a palavra de Deus: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar você como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Olha que verdade abençoadora para todos os crentes, que conforto. Aqui notamos que Satanás sabia que tinha condições de destruir completamente a fé de Pedro, diante do fato de que ele iria cair mesmo, né? Mas Jesus aqui intercede por Pedro, e a Escritura diz que Jesus intercede para que a fé de Pedro não desfaleça, não acabe, e ele venha abandonar completamente as promessas do Evangelho. É ou não é um Salvador eficiente? Vamos ver outra passagem? Agora no Evangelho de João, capítulo de número 6. Evangelho de João, capítulo 6, e o versículo de número 37. Né? O texto diz assim, ó: Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Continua ainda o 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade, agora o 39, e a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Notamos aqui que agora Jesus não só é apenas o intercessor para que a nossa salvação seja preservada, a nossa fé garantida, mas ele também diz que não vai nos lançar fora. Jesus está lutando por nossa salvação. E ele diz que vai fazer a vontade do Pai, que é também essa, que nenhum daqueles que o Pai lhe entregou se perca. Algo semelhante nós encontramos no mesmo Evangelho, lá no capítulo 17. Capítulo 17 do Evangelho de João e o versículo 12. Versículo 12, o texto diz assim, ó, você conhece essa passagem, mas lembre, eu estou mostrando a atuação de Cristo para preservar o seu povo salvo. Então o texto diz: Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Então, observamos aqui que agora em oração Jesus está dizendo: Pai, eu cumpri, eu guardei, eu protegi. É isso aqui que é a missão do Salvador. Não apenas possibilitar a salvação, não apenas oferecer a salvação, não apenas aplicar a salvação, mas também preservá-la. Preservá-la. Porque é ele que morreu para a glória de Deus Pai, a fim de salvar os eleitos. Temos mais uma passagem que eu quero usar como a última passagem desse assunto, lá em Hebreus, capítulo de número 7. Carta aos Hebreus 7 e os versículos de número 24 e 25. Olha que verdade
poderosa essa a respeito da nossa garantia, da garantia da nossa salvação. Não é por nossa razão, não é por nossa causa, não é com as nossas forças, mas a de Cristo. Olha só o que essa passagem das Escrituras vai nos dizer. Hebreus 7:24. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Olhe que promessa abençoadora, que promessa consoladora para todos nós. E aqui, se você observar, está garantindo que Jesus no céu está fazendo o mesmo que ele fez quando esteve na terra. É isso que até a fé reformada entende. Cristo, ele é o nosso sacerdote. E note que agora, ele diante de Deus, que tem um sacerdócio imutável, ele continua para sempre intercedendo por nós que nos aproximamos dele. E se ele salvou Pedro, que tinha toda a possibilidade de fracassar, para que Pedro não perdesse a fé, e ele também disse para o Pai que faria isso, de fato, Jesus continua atuando na nossa salvação. Louvado seja Deus pelo seu Filho, que por ele e para ele, pelos seus méritos, ele preserva o seu povo, a sua igreja, que se rendeu a ele por obra do Espírito Santo. Essas passagens bíblicas, algumas apenas, é verdade, demonstram que a salvação ela é garantida pela obra de Cristo também. Temos a terceira pessoa da Trindade que nos dá poder, nos dá graça, mas eu destaquei aqui nesses textos a obra do Filho, aquele que morreu e também continua intercedendo por nós. Que Deus abençoe você e que você tenha plena confiança na obra de Cristo Jesus por você. Hoje, não apenas o que ele fez na cruz, mas hoje, intercedendo por você. Confie em Cristo. Ele há de conduzi-lo até a Jerusalém celestial. Deus te abençoe.